Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para falarmos sobre temas de saúde, bem-estar e qualidade de vida. Hoje eu trago para vocês aqui um pouco de uma doença, informações sobre uma doença que muitas pessoas me perguntam abaixo dos vídeos, no meu próprio Instagram. Aliás, eu estou muito chateado com todos vocês aqui, nós somos em 1.750.000 pessoas no YouTube e cadê esse povo que não me segue no Instagram? Fernando, bota aqui pra gente, ó. Nessa rede social eu continuo trazendo informações bem bacanas sobre saúde aqui para vocês, tá? Então se quiserem, vocês podem botar para me seguir e também pedir por vídeos nesse contato aqui, ok? E neste contato, tanto do YouTube quanto do Instagram, muitas pessoas vão lá e me pedem assim, Samuel, fala sobre hipotireoidismo de Hashimoto. Bom, embora esse conteúdo já esteja no meu YouTube, só que ele está todo pincelado, né? Tem um vídeo lá falando sobre intestino e aí eu explico um pouco das causas da doença autoimune. Tem outro vídeo falando sobre o que é a tireoide, os hormônios tireoidianos, outro vídeo que fala um pouco sobre hipotireoidismo. Mas o que eu pensei? Vamos lá, vamos concentrar tudo isso num único vídeo, porque a gente percebe que essa doença está cada vez mais comum. Aliás, estima-se que o hipotireoidismo de Hashimoto irá acometer até 5% da população mundial em algum período da vida das pessoas, tá? A gente sabe que esse período da vida, ele é muito mais comum dos 30 aos 50 anos e é uma doença que acomete muito mais mulheres, ó. Então aqui a gente já tem um pouquinho da epidemiologia da doença da tireoide. Então, você que não viu nenhum vídeo meu até hoje sobre tireoide e tal, vamos fazer uma breve introdução aqui para entender um pouquinho depois do que é o hipotireoidismo de Hashimoto, ok? Bom, em primeiro lugar, tireoide é uma glândula que está localizada aqui na região do pescoço e que tem como principal papel produção de hormônios. Quais são esses hormônios? Hormônio T3 e hormônio T4. Falar aqui sobre a importância do hormônio T3 e T4 é difícil. Por quê? Porque é mais fácil eu falar o que esses hormônios não fazem no corpo do que falar o que eles fazem, porque eles atuam em todo o nosso metabolismo, tá? Os hormônios da tireoide, eles ditam a taxa metabólica do corpo, né? Então, quando falta esse hormônio, a pessoa pode engordar muito mais fácil. Estes hormônios T3 e T4 também participam da síntese de colágeno, da síntese do tecido de estrutura do corpo. Então, quando tem falta do hormônio tireoidiano, a pessoa tem cabelos mais secos, cabelos que caem mais, as unhas ressecadas, a pele menos hidratada. Hormônios tireoidianos participam do movimento de peristaltismo do intestino, que é aquele movimento que vai fazendo com que as fezes vão sendo empurradas em direção ao ânus. Então, pessoas com pouco hormônio da tireoide também têm queixa de constipação, né? Obstipação. Outra coisa importante que o T3 e T4 participa, termogênese. Então, pessoas com deficiência do hormônio terão mais frio. Será que até agora você já está se enquadrando aqui? Esses sintominhas, intestino mais trancado, dificuldade para emagrecer, a pele já não está boa, as unhas estão ressecadas. Vamos adiante, tem mais. Pessoas com falta de hormônio T3 e T4 são menos felizes. É uma tendência mais depressiva. Bom, a gente pode falar de todo o metabolismo do corpo associado ao T3 e T4. Colesterol, hipotireoidismo também aumenta colesterol. Falta de hormônio T3 também aumenta a osteopenia. Mulheres que querem engravidar têm menos facilidade de engravidar se não tem hormônio T3 e T4. Enfim, como eu disse, interfere no corpo todo, tá? Agora vamos aos nomes, né? Porque eu já usei aqui o nome e eu falei aqui, ó, hipotireoidismo. A gente tem duas formas de alteração das doenças da tireoide. Ou o hipotireoidismo, que é a mais comum das alterações, ou
eu tenho o hipertireoidismo, tá? O que significa? Olha só, isso aqui confunde muitas pessoas. Aliás, eu já percebo que existe uma confusão que começa antes até desses termos, né? Que são pessoas que têm uma doença na tireoide e que chegam no médico e falam assim, então, doutor, eu tenho tireoide desde meus 30 anos. Não, olha só, todo mundo tem tireoide, né? É muito comum, eu já ouvi muitas vezes pessoas quererem contar para alguém, contar para o médico que tem uma doença da tireoide e falar assim, ah, doutor, eu tenho tireoide há tanto tempo. Não, tá? Você tem um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo. As doenças vão ter esses dois nomes. O que significa um hipo? Olha que fácil de entender. Hipotireoidismo significa hipofunção da glândula. Olha como ficou fácil. Hipofunção, baixa função. Se a glândula tem pouca função, o que você espera? Que ela produza muito pouco os hormônios da tireoide. Então é hipofunção, pouco T3 e pouco T4, tá? Os hormônios da tireoide vão estar baixos. Hipertireoidismo, hiperfunção. E na hiperfunção, então, eu tenho o contrário. Eu tenho excesso de hormônios da tireoide. A falta do hormônio da tireoide, a gente já falou até aqui os principais sintomas. E o excesso? O excesso é quase que o contrário, né? A pessoa emagrece muito, ao invés de ela ficar mais lenta, ela é agitada, taquicardia, coração palpitando, fibrilação, arritmia, boca mais seca, olho mais seco, a angústia, agonia, uma agonia no peito, é isso que as pessoas relatam quando tem algum distúrbio de hiperfunção da glândula, tá? Isso aqui foi só um resuminho para entender um pouquinho sobre os dois tipos de alteração que a paratireoide pode trazer. E aí, o vídeo de hoje não será sobre hipertireoidismo e também não será sobre todos os tipos de hipotireoidismo, porque o hipotireoidismo ele pode estar associado a várias causas. Eu vou listar aqui as principais, tá? Para a tireoide funcionar, precisa de iodo. Se não tem iodo, a tireoide já não funciona. Esse iodo, ele também pode estar no corpo, mas não estar sendo usado. Por quê? Porque na tabela periódica existe uma coluna, mostra aqui para nós, Fernando, a coluna dos halogênios, tá? Olha aqui, ó, o que a gente tem aqui? Flúor, cloro, bromo e temos o iodo, tá? Só que o iodo é o quarto nessa coluna, ou seja, em número de peso molecular, ele é mais pesado que o flúor, que o cloro, que o bromo. E quando o iodo entra na tireoide ou nas outras glândulas do corpo que precisam do iodo, como mamas, como a próstata, a preferência vai ser sempre dos halogênios mais leves. Então, como o iodo é mais pesado, se o corpo está intoxicado por flúor, cloro, bromo, vai acontecer o que? O iodo fica de lado, tá? Então, é a falta do iodo na glândula, seja porque o corpo está em falta do iodo, ou seja porque o corpo tem excesso de outros halogênios. Isso tudo pode interferir diretamente, então, na função da tireoide. Só iodo, Samuel? De jeito nenhum. Tem muitos outros ativos aqui que precisam estar em níveis satisfatórios para a tireoide funcionar. Por exemplo, selênio, zinco, o ferro, né? Tem muitos elementos que, ao estarem escassos no corpo, a glândula tireoide vai trabalhar menos. Então, uma das causas vocês acabaram de entender, né? Desnutrição da glândula. Outra causa muito comum é estresse. O estresse é agressivo para a tireoide, tá? Inclusive, pela medicina chinesa, quando a gente vai para esse lado de falar sobre expressão, o corpo manifestando expressões da alma, pela medicina chinesa existe algo muito associado a desenvolver doenças na tireoide em pessoas que engolem demais. Ó, o que eu estou querendo dizer com isso? Sabe aquela coisa, aquela pessoa que não tem a capacidade de se defender, de responder, tudo ela fica engolindo, né? As pessoas fazem coisas que ela não gosta e ela fica engolindo. É o órgão que fica aqui no pescoço, onde a gente engole.
E sabe que quando a gente percebe no consultório, começa a fazer essa percepção, a gente até identifica que muitas pessoas que passaram a vida inteira guardando coisas e não botando para fora, elas têm essa questão assim de desenvolver mais doença da tireoide. Então, trazendo um pouquinho da medicina oriental, também temos aí uma causa muito comum de manifestação da tireoide. E vamos trazer aqui, ó, listei algumas, vamos trazer hoje uma das causas mais comuns nos dias atuais, que é o que a gente chama de hipotireoidismo de Hashimoto. Essa alteração, ela não é recente, tá? Ela foi descrita pela primeira vez pelo japonês Akaru Hashimoto, tá? Aliás, foi descrita em 1912. Olha aí, ó, já era falado sobre um tipo de hipotireoidismo inflamatório, que é isso que é o hipotireoidismo de Hashimoto, é uma inflamação da glândula. Só que somente em 1957 é que o hipotireoidismo de Hashimoto passou a ser considerado uma doença autoimune. Uma doença autoimune. Tá? E aí a gente vai entender hoje o que é uma doença autoimune, o que é o hipotireoidismo de Hashimoto, que, como eu disse, está atacando cada vez mais pessoas. Sempre quando eu falo em doença autoimune, eu tenho que pensar o seguinte, ó, vamos lá, eu gosto de usar terminologias e a gente entender o que significa isso. Ó, autoimune, tá? Vamos lá, o que significa imune? Envolve o sistema imunológico, ok? Nós temos um sistema imunológico que tem como função proteger o nosso corpo, atacar o que está agredindo, o que é perigoso. O sistema imunológico serve para isso. Quando você está sendo invadido por corpos estranhos, por vírus, bactérias, o nosso sistema imunológico ele se arma e vai para cima. Quando eu estou no meu consultório e eu pego um paciente e eu descubro uma doença autoimune, eu vejo que a pessoa não tem muita noção do que é a doença, eu faço uma provocação. Eu falo assim, dona Joana, olha só, se eu agora perguntar para a senhora assim, a senhora tem um advogado bom para me indicar? A senhora teria um advogado bom? Ela fala, eu até tenho. Eu falo assim, então me indica um advogado. Aí ela fala assim para mim, mas para quê? O que exatamente que você precisa? Que tipo? Para que causa? Para que processo? Eu falo, não, eu não tenho processo nenhum. Não tenho processo, graças a Deus não tenho processo nenhum. Aí ela fala assim, mas não entendi por que tu quer um advogado então. Eu falei, pronto, agora você entendeu tudo. Por que é que eu preciso de alguém para me defender se eu não estou precisando de defesa? Ou seja, veja bem, o que o sistema imunológico exacerbado significa? Que você está se defendendo de alguma coisa, que não é à toa. Não existe sistema imunológico que um dia dorme e no dia seguinte acorda e fala assim, ai meu Deus, hoje eu acordei com vontade de ir para briga, eu quero bater em alguém. Não existe isso. O sistema imunológico só é provocado se existir uma agressão, tá? E como a doença autoimune é uma situação em que o próprio sistema imunológico do indivíduo começa a atacar as células saudáveis, porque isso não é o objetivo do sistema imunológico. Ele ataca por coisa ruim que vai entrar no corpo, né? Ele vai atacar coisas que ameaçam a vida. Mas quando existe uma distorção, quando existe um exagero de resposta imunológica, muitas vezes estes anticorpos vão começar a atacar células saudáveis, como, por exemplo, a que a gente está falando aqui hoje, as células da tireoide. Tá? Quais células da tireoide? A nossa glândula tireoideia, que parece aqui um controle de Nintendo, de videogame, essa célula aqui, ela contém ela contém peroxidases e
tireoglobulina. Vamos entender o que significa isso aqui. Peroxidases são enzimas que vão transformar o iodo inorgânico em iodo orgânico. Quando a gente consome iodo, muitas vezes a gente vai estar consumindo iodo na forma inorgânica. Só que o iodo inorgânico não vai conseguir interagir com o nosso corpo orgânico. Então eu preciso organificar o iodo. E quem faz isso é a peroxidase. Sem iodo, na forma organificada, eu não formo hormônio, tá? Bom, aí agora eu tenho iodo dentro do nosso corpo. Legal, o iodo entrou. E aí eu preciso começar a formar a monoiodotirosina, a diiodotirosina, a triiodotirosina e a tetraiodotirosina, que é o T1, o T2, o T3 e o T4, né? Vai sair da glândula somente na forma de T3 e T4. Quem é que monta essa composição? A tireoglobulina. Então aí você já entendeu duas estruturas extremamente importantes que eu preciso na tireoide para formar T3 e T4. Porém, em algum momento, e a gente vai entender o porquê, eu posso ter aqui o meu sistema imunológico, meu exército, que seria para me defender, ele começa a atacar a peroxidase e a tireoglobulina. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter aqui a presença de anticorpo anti-tireoperoxidase e o anticorpo anti-tireoglobulina. Aqui, ó, a gente vai chamar de anti-TPO e anti-TG. Anti-TPO e anti-TG são os anticorpos que, quando estão presentes no corpo, a gente sabe que eles estão atacando essas estruturas aqui. Só que ele não ataca, o anti-TPO, ele até não ataca direto. Ele não vai lá na tireoide e destrói com a antiperoxidase. Ele só vai lá e sinaliza ela, ele marca ela para que os linfócitos cheguem lá e ataquem. Então ele não ataca diretamente, tá? Tanto é que às vezes você pode encontrar um paciente que tem anticorpo muito alto, né? Ele tem um anticorpo anti-TPO, sei lá, em 1.300. O que você esperaria? Que essa glândula estivesse sem trabalhar, que ela estivesse doente, inflamada e que não produzisse T3 e T4. E você olha o exame do paciente e fala assim, cara, você tem 1.300 de anticorpo autoimune e a tua glândula está produzindo perfeitamente T3 e T4. O que isso significa? Que ele tem o anticorpo, ele está sinalizando essas células aqui, mas ele não tem uma boa resposta imunológica. Os linfócitos estão tão ruins que nem estão atacando. Nesse caso até está sendo bom se a gente pensar só na tireoide, mas esse cara ele vai ter problemas futuros, porque sem células de defesa nos defendendo, ele vai ter outras doenças muito piores. Bom, enfim, a gente já entendeu que o hipotireoidismo de Hashimoto, ou tireoidite de Hashimoto aqui, vai ser uma situação onde o corpo começa a produzir anticorpos para atacar a tireoide. Tá, mas e por que isso? A grande sacada é entender o porquê, tá? Vamos lá. A maior causa disso tudo começa no nosso intestino. Doenças autoimunes, elas precisam sempre de uma avaliação intestinal. Olha aqui, ó. Esse aqui é o intestino. Aqui a gente tem as nossas células chamadas de enterócitos. Olha como isso aqui está bonitinho. Isso aqui é o intestino todo bonitinho. Essas células, elas revestem todo o nosso intestino, tá? Por quê? Porque é por aqui que a gente vai absorver os elementos, os nutrientes que a gente vai comer. Ó. Aqui está passando o que você comeu, um pedacinho de bolo fecal, né? E aí está absorvendo, antes de virar bolo fecal, a gente está absorvendo o que comeu por aqui. Ok. Só que essas células, elas estão grampeadas. Pegou aí, Fernando? Estou bem no zoom aqui? Tá bem certinho. Ó, elas estão grampeadas assim, ó, encostadinha uma na outra, tá? Por quê?
porque não pode ter espaço entre elas, para que nada passe sem ser convidado. Então, para isso, existem grampinhos aqui, ó, e botões. Os botões chamam desmossomos. Os grampinhos chamam tight junctions, que grudam aqui, tá? Para que nada passe por aqui. E esse é um intestino bonito, feliz. Só que existem alguns alimentos que a gente pode consumir que podem destruir esses grampinhos e fazer com que o intestino, então, tenha espaços que não deveria ter. Olha aqui, ó. Aí o intestino ele vai passar a ser chamado vulgarmente de intestino vazado, tá? Intestino vazado. Como é que a gente chama isso dentro da medicina? O termo que tem mais literatura é o termo em inglês, chama leak gut. Agora, em português, a gente traduz leaky gut e fala hiperpermeabilidade intestinal. Por que hiperpermeabilidade? Porque o intestino naturalmente é para ser permeável. Ele tem que ser permeável aos nutrientes, né? Tem que absorver aqui selênio, B12, um pouco de carboidrato, um pouco de gordura, um pouco de aminoácido, tudo vai ser absorvido. Isso é a permeabilidade. Quando ele fica hiperpermeável, fica permeável demais, tudo começa a vazar para dentro da corrente sanguínea, porque aqui eu tenho sangue, ó, aqui é uma artéria, e eu começo então a permitir a entrada de coisas que não deveriam, e isso vai para a minha corrente sanguínea, entendeu? No vídeo que eu fiz, eu tenho 3 vídeos aqui no YouTube sobre glúten, põe aqui a playlist, Fernando. Ó, aqui eu explico que talvez, possivelmente aqui, a principal proteína causadora do leaky gut seja a proteína do glúten modificado geneticamente, tá? Tem um livro lindo, maravilhoso que explica tudo isso. Bota aqui o livro, Fernando, aqui ó, Barriga de Trigo, William Davis. A gente consegue pôr aqui embaixo o link? Consegue? Do livro? É um livro que todo mundo deveria ler. Vou botar o link embaixo desse vídeo aqui. Tem o link para, ó, compre esse livro e leia. Leia ele a cada 5 anos, para jamais esquecer o que está escrito aqui. O trigo geneticamente modificado passou a aumentar esse espaço entre as velocidades. Então, o principal vilão aqui é o trigo. Segunda proteína, segunda macromolécula que gera isso daqui, caseína. Caseína é a proteína que a gente encontra no leite da vaca, aliás, no leite de todo animal, exceto do camelo. Camelo não tem caseína. E você encontra caseína em muita quantidade no queijo. Porque para você fazer 1 quilo de queijo, você usa 10 litros de leite, concentra a caseína em excesso. E aí você então começa a ter excesso de uma macromolécula, uma macroproteína, que também gera esse dano na parede do intestino, tá? Outros alimentos que vão ser tóxicos aqui, os outros modificados, né? O milho, a soja. Então aqui precisa de uma dieta muito específica, tirar tudo que gera essa inflamação intestinal. Samuel, é só isso de alimento? Então não. Eu nem vou citar o resto porque não é alimento. Não vou citar aqui embutido, ultraprocessado. A alimentação industrializada por si só já causa esse dano. Eu trouxe aqui algumas coisas que as pessoas até pensam que pode ser comida, né? O pão. Tem gente que pensa que pão é comida. E não é, porque não existe árvore de pão, né? Tem, Fernando? Árvore de pão? Acho que não. Não. Muito bem. Então aqui, ó, falamos de alguns alimentos. Tá, legal, só que tem um detalhe importante também. Essas vilosidades aqui, que eu desenhei para vocês, elas são cobertas por uma camada chamada camada IgA, o nome da camada aqui é uma mucina, tá? É uma peliculazinha que recobre as velocidades, protegendo elas, e que ela é produzida pela IgA secretora. A imunoglobulina secretora, ela produz essa mucina que protege o seu intestino. Coisas que inibem a IgA secretora. Vamos lá. Estresse. O estresse excessivo inibe a camada IgA secretora, podendo então causar essa hiperpermeabilidade intestinal.
Outras coisas que inibem a IgA secretora. Remédios que inibem a bomba de prótons, né? Quais são? Omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, todos os prazóis da vida inibem a camada IgA secretora. Anti-inflamatórios não esteroides, praticamente todos, né? Os de diclofenaco, ibuprofeno, biprofenide, todos esses, nimesulida, tudo isso vai inibir a camada IgA secretora. Corticoide, né? Prednisona, todos esses corticoides também fazem isso. E esses são os principais remédios que vão atacar a camada IgA secretora aqui, tá? Então olha só quanta causa a gente já falou aqui para a doença autoimune da tireoide. A gente já falou de uma alimentação com proteínas muito grandes, a gente falou sobre o estresse e sobre medicamento. Isso engloba quase que 100% da população, né? Por isso que a gente tem hoje este excesso de pessoas desenvolvendo doença autoimune. Agora, vamos falar sobre algo que eu também já fiz um vídeo aqui. Falei sobre síndrome ásia. Ó, outra causa de doença autoimune aqui, ó. Síndrome ásia, descrita em 1998 pelo Dr. Schoenfeld, na França, tá? Ou também chamada de síndrome de Schoenfeld. O que significa? Ásia, aqui ó, A de autoimune, síndrome, né? S de síndrome, I induced by A de adjuvantes. Então, é uma síndrome autoimune induzida por adjuvantes. Quais são os dois principais adjuvantes aqui? Próteses, né? Prótese de silicone na mama, no glúteo, as próteses e vacinas, né? A gente está percebendo, agora que a gente teve essa superimunização, a gente percebeu que aumentaram as doenças autoimunes, né? Eu vi no meu consultório isso. E já é descrito, não foi o Samuel que falou isso. Schoenfeld, 1998. Então tá aqui, ó. A gente já falou de diversas causas do hipotireoidismo de Hashimoto. Agora, o que a gente tem que saber? O que caracteriza isso aqui, esse autoimune? Esses anticorpos, ao chegar aqui na glândula, essa aqui de novo era para ser a tireoide, esses anticorpos vão gerar uma resposta inflamatória, que a gente vai chamar de tireoidite. Tireoidite é quando o médico que está fazendo o ultrassom, a ecografia da tireoide, ele vai falar assim, glândula com padrão inflamatório, ou vai falar glândula apresentando tireoidite, muitas vezes é comum aqui também formação de nódulos por conta dessa inflamação que está acontecendo, e aí a gente então se depara com uma forma diferente do hipotireoidismo, que é justamente essa autoimune, né? Essa presença de uma inflamação na glândula. A parte ruim é que a gente ouve muito falar que doença autoimune não tem cura. Olha, concordo, não tem. Se você não mudar o que causou a doença, você não vai curar ela. Mas e se a causa for mudada, né? Por exemplo, consumo de trigo, consumo de alimentação tóxica, estresse excessivo, às vezes, inclusive, uma presença de uma prótese de mama que foi a geradora, a paciente fala assim, olha, eu botei prótese de mama há 14 anos e um ano depois eu desenvolvi a doença autoimune. Opa, a gente tem que, no mínimo, pensar nessa relação, né? Não quer dizer que seja, mas a gente tem que pensar, foi muito pontual, muito casual, então tem que analisar. Bom, então assim, vamos lá. Entendemos o que é a doença, entendemos as principais causas. E agora, como é que funciona? Quais são os principais pilares de cura aqui do hipotireoidismo de Hashimoto? Ora, se a gente entendeu que tem uma associação muito grande com o intestino, que lá começa essa resposta, vamos falar aqui sobre um trabalho de modulação intestinal, tá? Intestinal. O professor que mais fala disso no Brasil, Dr. Murilo Pereira, né? Nutricionista, que tem um curso sobre modulação intestinal. O canal dele é maravilhoso, falando sobre intestino. Sugiro que vocês sigam. Aqui o que significa modulação intestinal? O nutricionista vai passar o famoso tratamento dos 4 R's, ou 5R, 6R, deve estar no 8R já. Cada pouco inventa um R a mais. Mas o basicão funciona, que é o quê?
retira, repara, reinocula, repõe. Retira o alimento que é ruim, tem que tirar o alimento, repara essa mucosa intestinal, tem suplementos para isso, reinocular esse ambiente e repor os probióticos, né? Então, o tratamento dos 4 R's é o tratamento de modulação intestinal. Segundo pilar aqui, vitamina D, que eu não vou me estender aqui porque eu já fiz um vídeo falando sobre o protocolo Coimbra para doença autoimune, né? A vitamina D em alta dose, ela é um dos pilares de cura para doença autoimune. O vídeo está aqui, sugiro que assista quem tiver interesse. E o terceiro pilar é o uso das baixas doses de naltrexona, que é um protocolo chamado LDN, que, vamos lá, também já fiz esse vídeo, aqui está o link, você pode assistir e entender como que o veneno usado de forma homeopática, né? Por que eu digo veneno? Porque a naltrexona é um remédio forte e tal, com efeitos colaterais, mas quando a gente usa ele nessa forma low dose naltrexona, a gente tem então aqui um recurso interessante que funciona e que ajuda muitas pessoas a tratar, curar ou manejar as doenças autoimunes. Então, a ideia do vídeo de hoje era fazer um apanhado geral, mas é óbvio que não tem como a gente abordar todos os aspectos importantes aqui, porque daria um vídeo muito longo, aliás, daria uma série só para a gente entender tudo, todos os nuances da doença autoimune que ataca a tireoide. Então, agora que você já conhece, que você já está sabendo tudo sobre isso, se tiver mais curiosidade, você já tem as informações pontuais para seguir a tua pesquisa e buscar mais conhecimento. Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha com os amigos, põe no grupo de WhatsApp da família, faz um comentário aqui abaixo, me conta o que você achou desse vídeo. Gostou? Achou que eu peguei pesado demais, usei nomes difíceis, não deu para entender? Eu cresço usando a sua crítica. Critica aqui positivamente, negativamente, será sempre muito bem-vindo. Se não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos toda semana aqui no meu canal para você. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever, fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo semanalmente aqui do meu canal. Muito obrigado.